Então, bem-vindos à 16ª aula do curso de renormalização algébrica e de simetria BRST. Então, nesta aula, vamos dar prosseguimento ao final da aula passada, onde estudamos, assim, mostramos alguns detalhes da quantização das teorias de calibres não abelianas via a construção de Faddeev-Popov. E, como mencionamos assim, várias vezes nas aulas passadas, na construção de Faddeev-Popov, digamos, ainda tem aspectos assim que merecem um entendimento maior e que ainda não foram esclarecidos completamente. Um desses aspectos é certamente o problema de Gribov, né? E como vimos assim nas aulas passadas, a fixação de calibre ideal seria algo que cruzaria uma vez só as órbitas de calibre, ou seja, seria algo que em princípio teria uma única interseção com cada órbita e selecionaria justamente um representante para cada órbita. E nós sabemos que não é exatamente isso que acontece, justamente por causa da existência do problema de Gribov. Gribov mostrou, num célebre trabalho de 78, que, de fato, havia múltiplas intersecções, e essas múltiplas intersecções correspondem justamente às chamadas cópias de Gribov. Então, na aula de hoje, eu queria mostrar, digamos, como de fato o problema de Gribov ele é algo concreto, como não é difícil construir cópia de Gribov. E hoje em dia sabemos muita coisa com relação às cópias de Gribov, e a geometria do espaço das cópias de Gribov, as propriedades. E mesmo com tudo isso, ainda não temos uma solução assim satisfatória para o problema de Gribov na região justamente não perturbativas das teorias de Yang-Mills, tanto sem campo de X quanto com campo de X. São problemas ainda muito investigados e que têm muita relevância no contexto do entendimento de fenômenos não perturbativos, como, por exemplo, o confinamento dos quarks e dos gluons, o que acontece na região não perturbativa quando tem campo de X. Isso também é um problema assim, fascinante. Em princípio, sabemos que em certos casos, quando tem campo de X, é possível passar daquilo que se chama região não perturbativa, tipo confinante, numa região assim, perturbativa, não confinante, sem cruzar nenhuma linha de transição de fase. Então seria algo, nós poderíamos passar de uma região a outra de uma maneira suave, sem encontrar nenhuma singularidade, por exemplo, em quantidades assim, gauge invariantes, como, por exemplo, a energia livre e outras quantidades. Então, são problemas extremamente assim, atuais, extremamente assim, importantes para desvendarmos assim, fenômenos como o confinamento dos quarks e dos gluons, e, finalmente, também o papel não perturbativo do mecanismo de Higgs. Então, são problemas extremamente relevantes
assim, o problema de Gribov, assim, de uma certa forma está presente em tudo isso. Então, na aula de hoje eu queria mostrar um pouquinho, assim, de uma maneira muito simples, como é possível construir cópias de Gribov. Vamos considerar um exemplo bastante simples. Vamos seguir uma referência bastante assim, útil, bastante conhecida, essa referência do Anne de 79, em que ele faz uma construção muito simples de como é possível chegar a construir exemplos de cópias de Gribov. Então a gente vai repetir um pouquinho a construção de Anne, adaptada num caso tridimensional, né? E depois, assim, é possível fazer generalizações em 4 dimensões, é possível mudar de calibre, ver que existem cópias em outros calibres. Então é possível realmente, assim, de forma concreta, se dar conta da existência das cópias de Gribov, né? Então, vamos fazer um simples exercício, um simples exemplo que já vai esclarecer muita coisa com relação à existência das cópias de Gribov. Então, vamos pegar uma configuração de calibre, AI de A, e vamos trabalhar em 3 dimensões, e o grupo de calibre vamos escolher como sendo SU2. A escolha das 3 dimensões de SU2 também é uma coisa muito prática, porque o índice do espaço-tempo I, ele em 3 dimensões justamente varia de 1, 2 até 3. E também o índice de cor de SU2 na adjunta varia de 1, 2 a 3. Isso vai simplificar bastante assim, os cálculos, e vai fazer com que tudo se torne relativamente mais simples. Mas exemplos mais complicados podem ser encontrados assim, sem maiores dificuldades, assim, mudando o grupo, mudando as dimensões do espaço-tempo e por aí vai. E, de fato, sabemos que praticamente quase todas as soluções, tipo Soliton, por exemplo, Instanton, Monopolos e outro tipo de configurações assim, conhecidas para os campos de Yang-Mills, possuem praticamente cópia de Gribov, né? Então, vamos nos concentrar numa dada configuração de calibre, a IA, que obedece à condição de Landau. Então, vamos ver na prática o que significa ter uma cópia de Gribov quando se impõe uma certa condição de calibre, que aqui é a condição de Landau. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma transformação de calibre do campo de partida. Então, vamos fazer uma transformação infinitesimal que leva o campo de partida num novo campo, a linha A. E a linha A é obtido através de uma transformação infinitesimal. Então, o campo transformado, como a gente já viu várias vezes, vai ser o campo inicial, e aqui vai ter a derivada covariante do parâmetro de calibre, ômega. Então, agora, o que temos que fazer? Temos que investigar se o campo transformado de calibre, ele satisfaz exatamente a mesma condição de calibre do campo de partida. Ou seja, se o campo alinha, ele satisfaz a condição de Landau. Então, vamos ver qual é quando o campo transformado satisfaz a mesma condição do campo de partida. Então, vamos calcular a divergência do campo transformado, e aqui a gente vai ter a divergência do campo de partida, que sabemos que é zero, pela escolha
do calibre de Landau, e aqui obtemos esse termo aqui. Então, o campo transformado, ele vai obedecer à mesma condição de calibre do campo de partida quando este termo aqui for nulo. Agora, é muito fácil assim, vocês lembrarem que este objeto aqui, a divergência da derivada covariante, não é nada mais do que o operador de Faddeev-Popov que aparece na quantização, na fórmula de quantização de Faddeev-Popov. Lá aparece o determinante deste operador. Então, uma cópia de Gribov existe, assim, todas as vezes em que o operador de Faddeev-Popov tem um modo zero, ou seja, um autovalor nulo. Isso significa que o determinante de Faddeev-Popov, que é basicamente um determinante, um produto de autovalores, ele colapsa, ele é nulo. Então, digamos, a medida de uma certa forma de Faddeev-Popov, ela colapsa quando se encontra um autovalor nulo. Então, temos que investigar se esta equação aqui, a equação do modo zero para o operador de Faddeev-Popov, tem realmente soluções não triviais. Então, isso é o exercício que praticamente vamos fazer hoje. Vamos mostrar que existem soluções não triviais para o modo zero, ômega, e isso significa encontrar uma solução analítica explícita e depois mostrar que ela é normalizável, ou seja, que a norma do modo zero é finita. Então, justamente quando eu tenho uma solução não trivial para esta equação aqui, a equação do modo zero, automaticamente o campo transformado é uma cópia de Gribov do campo de partida. Então, isso mostra claramente que existem múltiplas intersecções, Então, vamos escrever explicitamente assim, a equação do modo zero, Lembrando que a derivada covariante é esta equação aqui, lembrando que quando a derivada espaço-temporal, ela aqui é espacial, estamos no espaço-tempo euclidiano, atua no campo de calibre e dá automaticamente zero pela transversalidade do campo de calibre de partida, que obedece à condição de Landau. E esta equação aqui, como já mencionei na aula passada, lembra muito a equação de Schrödinger. Aqui eu tenho um Laplaciano, é como se aqui eu tivesse um potencial e aqui uma função de onda. Tem um pequeno índice de cor, mas isso vai ser... esta equação aqui, de fato, vai se tornar ainda mais parecida com a equação de Schrödinger. Então, agora, o que temos que fazer? Temos que especificar que tipo de campo vamos colocar aqui, e depois temos que resolver essa equação aqui, e uma vez que a gente assim, tenha especificado a configuração de partida. Então, que tipo de configuração vamos colocar aqui? Então, seguindo o trabalho de Anne, a gente pode colocar uma configuração muito genérica. Eu só tenho que respeitar um pouquinho a existência desses índices, do índice espacial I e do índice de cor A. Então, lembrando que tanto A quanto I correm de 1, 2 até 3, eu posso parametrizar o campo de partida desta seguinte maneira. Então, aqui vou introduzir o tensor epsilon A e J, completamente antissimétrico. Isso é permitido porque tanto o índice A quanto o índice I variam de 1, 2 a 3. Então, é possível construir esse objeto. Objetos parecidos podem ser construídos também em 4 dimensões, utilizando o símbolo de Toft, enfim. Este tipo de parametrização se generaliza também a outros casos. No caso particular de 3 dimensões e de SU2,
a gente vai utilizar essa parametrização aqui. Então, aqui temos que saturar um índice J, então vamos colocar uma coordenada XJ, e depois aqui vai ter uma quantidade H, que depende só da coordenada radial. E H pode ser, em princípio, podemos ter muitas escolhas aqui de HR, e desde que a gente respeite o fato de que o campo A, quando a coordenada radial tende a zero, vai a infinito, o campo A tende a zero com uma certa rapidez, né? Então tem um enorme leque de possíveis escolhas aqui para o campo H. A gente vai seguir a escolha original feita pelo Arne. Então vamos, como exemplo, escolher um campo H que possui esta forma aqui, né? K é uma constante, para estabelecer as dimensões de massa corretas, e vocês podem ver como o campo H, ele no infinito, ele se comporta assim, tem uma potência 3 aqui, então tem uma potência 6. Então, se eu for olhar o campo de calibre, esse campo no infinito decai muito rapidamente a zero, vai a zero como 1 sobre potência R4. Então, é um campo que decai muito, muito rapidamente no infinito. E é claro que a divergência de AI é igual a zero, justamente por causa dessa estrutura aqui. Quando faço a divergência de AI, aqui eu vou ter uma ΔJ que contraída com epsilon vai dar zero, depois faço a derivada da coordenada radial, vai me dar justamente XJ, XI, que vai dar zero por causa do fator epsilon. Então, esta parametrização aqui, garante imediatamente que o campo A obedece à condição de transversalidade de Landau, e HR pode ser escolhido de muitas maneiras, né? No trabalho original de Arne, por exemplo, a escolha proposta é essa daqui, que leva a um campo que tende a zero muito rapidamente no infinito. Então, agora, uma vez que a gente tem especificado a configuração de partida, vamos colocar essa configuração dentro da equação do modo zero e vamos ver o que a gente vai obter, né? Então, é muito simples. Vamos, pegar essa configuração aqui, vamos colocar dentro dessa equação aqui, vamos abrir e imediatamente aqui aparece o momento angular. Justamente o momento angular é o produto vetor de R vezes o gradiente. Então, aqui temos exatamente o momento angular, o que torna esta equação aqui ainda mais parecida com a equação de Schrödinger. E, de fato, vamos prosseguir como se a gente fosse trabalhar numa equação de Schrödinger. Então, vamos introduzir justamente o momento angular, né? Observem que justamente os índices permitem fazer isso, porque tanto A quanto IJ correm de 1, 2 e 3, então vamos introduzir o momento angular, e depois vamos supor que as componentes do modo zero que a gente está buscando sejam dadas desta forma aqui. Eu tenho a componente 1, a componente 2 e a componente 3 coloco ela sendo igual a zero. É como se fizesse uma projeção ao longo do eixo Z, e ao longo do eixo Z a componente é nula, né? Então, eu só tenho componente 1, componente 2.
Então, usando o momento angular, usando esta assim, usando esta parametrização para o modo zero, esta equação aqui, eu tenho aqui, em princípio, eu tenho 3 equações, né? Porque o índice A corre de 1, 2 a 3, mas como o índice 3 ele é zero, então eu basicamente só tenho 2 componentes, então a equação para as 2 componentes, eu tenho 2 assim, condições. Essa aqui é a equação para a componente 1, aqui tem um sinal menos, e depois aqui eu tenho o ômega 2. Você vê que aparece ômega 2 aqui com o sinal trocado, e aqui aparece a terceira componente do momento angular. E aqui eu tenho praticamente a equação espelhada, com o sinal trocado. Aqui aparece ômega 2, aqui aparece um sinal mais trocado, e aqui aparece ômega 1. Então, essas equações, assim, são muito simples de resolver agora. E basicamente, vamos introduzir justamente as coordenadas polares, né? O momento angular na direção do eixo Z é d em dφ, o Laplaciano é o Laplaciano que todos vocês viram muitas vezes no curso de mecânica quântica, no átomo de hidrogênio, enfim. Então, obviamente, esse sinal mais e menos dizem que ômega 1 vai ser proporcional a seno e coseno, e ômega 2 vai ser proporcional a coseno e coseno. E aí eu recupero a diferença entre as duas equações. Mas, assim, de forma mais específica, ômega 1, que agora vai depender da coordenada radial, do ângulo e dos dois ângulos, φ e θ. Então, vai ser uma quantidade radial, depois vai ser seno de φ, cosseno de θ. E ômega 2 vai ser o cosseno de φ, o seno de θ. E justamente essa parametrização seno de φ, cosseno de φ, me permite justamente obter esta troca de sinal que eu tenho aqui quando passo desta equação aqui para esta equação aqui. Então, utilizando o momento angular e Laplaciano e parametrizando o modo zero com seno e coseno, coseno e seno, essas duas equações se juntam numa equação só. Eu vou ter uma única equação para justamente a parte radial, né? É como se estivesse, de uma certa forma, resolvendo o polinômio de Laguerre do átomo de hidrogênio, de uma certa forma, bastante lembra muito isso, né? Então, a equação, aqui eu vou ter uma equação diferencial para a parte radial, que envolve só as derivadas com relação à coordenada radial, e a equação diferencial é esta equação aqui. Né? Essa é uma equação muito simples de resolver, e aqui aparece a função h, que parametriza o campo de calibre, e aqui tem a derivada segunda, a derivada primeira e a própria componente radial das duas componentes do modo zero. Então, uma vez que eu especifiquei a função h, é muito fácil resolver esta equação aqui, e a solução é dada por esta equação aqui. Então, observe que a função radial também decai, vai a zero, com uma rapidez suficiente. O que significa suficiente? Significa que se eu calculo a norma do modo zero, ou seja, se eu calculo ômega 1 ao quadrado mais ômega 2 ao quadrado, e faço a integral
em D3x, essa integral converge. É muito simples. A integral angular, obviamente, vai dar o ângulo sólido, e vai dar fatores 2π, e depois eu só vou ter a integral radial sobre a coordenada R. Então, como tenho um D3x, vai me aparecer um R ao quadrado dr. Então, eu já tenho uma potência R ao quadrado que vem do D3x. Depois vou ter uma outra potência R ao quadrado que vem do fato que eu vou ter sigma ao quadrado. Então, aqui vai aparecer R4, mas embaixo vai aparecer R ao cubo mais K ao quadrado. Então, essa integral aqui, em cima eu tenho uma potência 5, embaixo eu tenho uma potência 6, então é convergente. Então, isso mostra que esta solução aqui é o modo zero do operador de Faddeev-Popov normalizável. Então, resumindo, esse pequeno exercício nos mostrou de uma maneira muito simples como é possível construir cópia de Gribov. Então, partimos de um campo de calibre inicial que tem essa forma aqui, com H, por exemplo, esta expressão aqui que garante que o campo A tende a zero no infinito quando R vai a infinito com uma rapidez muito grande, tende a zero muito rapidamente, mas eu posso escolher outras funções H, assim, aqui eu tenho um leque de possíveis escolhas muito grandes. E, em particular, por essa escolha aqui, as componentes do modo zero, elas se escrevem em coordenadas polares, como sendo seno e cosseno e seno. Aqui tem uma função sigma dada por esta expressão aqui, que está, obviamente, conectada à configuração de partida. Então, esta aqui dá uma construção explícita de um modo zero do operador de Faddeev-Popov. Então, isto mostra como é possível obter de uma maneira muito simples, assim, sem maiores dificuldades, exemplos de cópias de Gribov. E tudo isso pode ser generalizado a outras dimensões, por exemplo, 4 dimensões. O campo A, por exemplo, pode ser... Eu posso, em 4 dimensões, por exemplo, eu posso pensar de ter uma configuração tipo instanton. Então, tem os instantons são solitons, digamos, das teorias de Yang-Mills em 4 dimensões. Eles possuem muitas propriedades topológicas, tem um winding number. Então, por exemplo, lá nesse caso, é possível também mostrar que eu tenho muitas cópias de Gribov. A gente pode pensar, por exemplo, de ter também algo parecido com o monopolo, também tem cópia de Gribov, enfim. Esse pequeno exercício que a gente fez, assim, levou 10, 15 minutos, de uma certa forma, mostra como é fácil obter expressões explícitas para modos zeros do operador de Faddeev-Popov. E, portanto, como
o problema das cópias de Gribov, de fato, é algo muito concreto, é relativamente simples obter essas cópias e, de fato, é um verdadeiro problema. Então, o determinante de Faddeev-Popov, em um certo momento, colapsa, porque vai encontrar um autovalor nulo. Então, isso torna toda a construção de Faddeev-Popov, toda aquelas fórmulas que vimos da função delta, do fator 1, tudo isso, de uma certa forma, em presença do problema de Gribov, torna-se não tão bem definido. Então, de fato, o problema de Gribov é um ponto ainda em aberto, que tem que ser entendido melhor e que provavelmente assim vai nos dizer ainda muita coisa sobre a quantização das teorias de calibre não abelianas na região não perturbativa, né? Então, eu vou concluir, digamos assim, frisando mais uma vez o que já falei nas outras aulas. Na região perturbativa, digamos assim, as cópias de Gribov não têm um papel muito relevante, podemos assim ignorá-las basicamente, porque de uma certa forma a gente está fazendo, na região perturbativa, estamos fazendo basicamente pequenas flutuações ao redor, assim, da configuração de vácuo do campo A. Então, basicamente, assim, esse termo aqui, é como se esse termo aqui na região perturbativa, aqui, por exemplo, se a gente colocasse, aqui eu não coloquei uma constante de acoplamento porque embuti aqui dentro, mas se a gente explicitasse a constante de acoplamento, poderia dizer de uma certa forma que este termo aqui na região perturbativa é sempre pequeno, e o Laplaciano, que é sempre definido positivo de uma certa forma, ele mantém a positividade do determinante de Faddeev-Popov, que desta forma torna toda a construção de Faddeev-Popov consistente. Portanto, assim, concluindo este exercício, assim, frisando mais uma vez que o problema das cópias de Gribov é algo de concreto, é algo que ainda merece um entendimento maior, embora muita coisa tenha sido entendida desde o trabalho de Gribov, né? Já se passaram várias décadas, assim, houve grandes avanços, né? Principalmente no entendimento da questão daquela famosa construção da região fundamental modular. E depois de Gribov tem havido assim várias contribuições, por exemplo, dos Wanziger, que de uma certa forma completou um pouquinho os cálculos do Gribov, do Van Baal. Tem várias contribuições e, assim, lá na UERJ, o nosso grupo já se debruça sobre esse problema já há muito tempo. Escrevemos também vários artigos sobre as cópias de Gribov, digamos, as implicações que tudo isso tem, digamos, assim, olhando para a região não perturbativa. E esses trabalhos nos permitiram assim, construir colaborações com outros grupos da Bélgica, do Uruguai, da França. Aqui na UF também temos assim, tem o Antônio, o Rodrigo, o Igor, que assim trabalham sobre as cópias de Gribov. Então, digamos assim,
Eu poderia dizer que no Brasil tem também, assim, estudos assim em andamento sobre o impacto assim do problema de Gribov na construção no entendimento da região não perturbativa. Uma coisa interessante é que também o problema de Gribov nos permitiu também ter um contato com grupos de pesquisa que estudam as teorias de calibre na rede. Por exemplo, em São Carlos tem o Atílio e a Teresa, que são grandes amigos, colaboradores, que têm realizado estudos assim, bem interessantes sobre o impacto que as cópias de Gribov, em princípio, tem, por exemplo, sobre o propagador do gluon, que é um dos assuntos ainda muito debatidos aqui no Brasil e no mundo todo. Por exemplo, sobre essa questão do comportamento do propagador, existem também outras maneiras de estudar o problema, via, por exemplo, as equações de Schwinger-Dyson. Aqui no Brasil também tem grupos que estudam isso via a equação de Schwinger-Dyson. Tem a Cristina, tem a Arlene lá na Unicamp, e outros grupos também. Então tem uma grande atividade, eu poderia dizer, no estudo, no entendimento da região não perturbativa das teorias de Yang-Mills, assim, atacando o problema via diferentes assim, métodos. Por exemplo, via cópia de Gribov, via equações de Schwinger-Dyson, e por aí vai, grupo de renormalização. Então, concluindo, digamos, o que eu poderia dizer sobre as cópias de Gribov é que, de fato, elas existem, é um problema concreto, tem que ser entendidas de uma maneira mais assim, completa, e, de uma forma geral, há muitos grupos aqui no Brasil e afora que tentam entender o que está acontecendo na região não perturbativa das teorias de Yang-Mills, tanto analiticamente quanto numericamente, enfim, tem realmente assim, uma grande atividade. Então, é um bom ponto para terminar a aula de hoje, tendo mostrado um pouquinho a questão da existência das cópias de Gribov como sendo algo de concreto, algo que realmente está lá e que merece um entendimento melhor. Podemos, digamos, terminar isso dizendo que como assim, a gente vai sempre um pouquinho se restringir na região perturbativa, também justificada pelo fato da existência da symptotic freedom, a gente daqui para frente vai um pouquinho assim, deixar o problema de Gribov assim, de lado, e vamos voltar à fórmula de Faddeev-Popov, e na próxima aula vamos finalmente entrar na famosa simetria BRST, e depois vamos continuar assim, o estudo das teorias de Yang-Mills, utilizando a simetria BRST, e ver como essa simetria realmente varre um monte de aspectos das teorias de Yang-Mills. Então, é um ótimo ponto para parar, e na próxima aula a gente vai justamente começar com a simetria BRST. Isso vai nos acompanhar até o final do curso. Então, é um ótimo ponto. Muito obrigado a todos, e a gente se vê na próxima aula. Obrigado a todos.